E bora lá para a aula da semana, onde você vai aprender a fazer um mapa isométrico no Illustrator. Então já abre seu Illustrator aí e bora realizar esse mapinha. Aqui no meu caso eu já estou com o Illustrator aberto, eu vou clicar aqui nessa casinha que vai dar no início, que é a tela de boas-vindas do Illustrator, que normalmente é a tela ou a área de trabalho que aparece para você quando você inicia o Illustrator. Aqui eu vou vir em novo arquivo e vai abrir uma nova janela, e aqui nessa barra lateral direita aqui eu vou determinar as medidas que vai ter minha folha. Aqui no caso até já está com as medidas que eu vou utilizar, que é uma folha 4, 21 por 29,7, mas você pode editar as medidas que você vai utilizar. Nunca se esqueça de trocar a unidade de medidas aqui, clicando nessa opção e selecionando uma opção que seja agradável para você trabalhar. E fora isso também você pode modificar a orientação, além também de modificar o modo de cores, que isso é bastante importante por conta que isso vai influenciar se seu arquivo vai ser digital ou vai para impressão. Que se caso o seu mapa que você está realizando ir para impressão, você vem aqui, dá um clique e modifica para essa opção de cores CMYK. Se não, você pode manter em RGB. Mas feitas essas configurações, você vem em criar, que ele vai te direcionar para a área de trabalho do Illustrator. Aqui dentro, algumas questões você deve estar atento. A primeira é ver se essa barra superior está ativa. Se não estiver ativa, você vem aqui em janela e seleciona essa opção de controle. E a outra também é ver se esse menu de camadas está ativado. No seu caso, ele não vai estar dessa forma aqui, que ele vai estar bem aqui mais ou menos, dependendo da quantidade de ícones que você tem ativo aqui nessa aba lateral direita. Mas estando aqui, você pode utilizar ela aqui sem problema algum. Contudo, eu gosto de utilizar ela solta, ou no caso só com uma aba exclusiva para ela, por conta que, dependendo dos arquivos que você vai criar aqui no Illustrator, tem 15, 20 camadas sem nenhum problema assim. Para deixar daquela forma que estava anteriormente, eu venho aqui expandir painéis, que aí ela vai expandir a ferramenta, e depois eu clico aqui e arrasto e jogo lá para a aba direita, que aí ela vai criar e deixar, que aí ela vai deixar bem grandão aqui esse painel de camadas aqui. Mas dito isso aqui, agora eu vou inserir os arquivos PDF. Aliás, no link da descrição tem todos os arquivos que eu vou utilizar ao decorrer dessa aula. Você pode ir lá e baixar todos esses arquivos para assim você acompanhar e praticar junto com a aula. E dito isso, eu vou vir aqui no menuzinho aqui, vim aqui em arquivos bases e selecionar todos os PDFs que eu vou utilizar ao longo desse mapa isométrico. Aqui, deixa eu mover para cá e jogar para cá. Mais importante aqui, deixa eu minimizar agora essa aba. Agora eu vou centralizar ele aqui. E aqui, você deve ter certos cuidados quando você insere um PDF ou algum outro arquivo aqui no Illustrator. Que o primeiro é que você tem que incorporar esses arquivos aqui. Que aí você pode vir nessa barra superior aqui e vir nessa opção de incorporar. Que aí ele vai incorporar o arquivo do PDF aqui no Illustrator. E outra questão também, que quando você insere um PDF em especial, ele vai vir como um arquivo agrupado com várias camadas internas do PDF, e assim você tem que desagrupar essas camadas, que normalmente se chama de camadas de recorte. Mas antes de desagrupar essas camadas, eu normalmente organizo o arquivo aqui, até por conta que são 3 PDFs e cada PDF tem um elemento específico do mapa. Assim eu vou renomear aqui, organização é tudo, e aqui eu vou renomear para quadras. Deixa eu ver, deixa eu colocar caps lock, eu sou meio paranoico com essas coisas de organização. Aqui eu vou colocar curvas, que é um outro PDF que está inserido aqui, e também os edifícios. E prontinho. Aqui eu vou dar um clique, expandir essa aba aqui, vou ocultar todos. Eu vou fazer isso para assim identificar melhor cada PDF, para assim direcionar ele para sua camada específica. Aqui é o PDF dos edifícios, eu vou selecionar e jogar para lá. E depois esse PDF é das quadras e esse é das curvas de níveis. E vou selecionar aqui e ocultar depois essas duas camadas aqui, só deixar o PDF das quadras.
E com o PDF das quadras, agora eu vou fazer aquela questão de desagrupar as camadas existentes no PDF. E para isso você primeiro vai dar um clique com o botão direito e depois com o botão esquerdo e vem na opção de desagrupar, que vai desagrupar inicialmente, que é a primeira etapa que você tem que fazer. Depois disso, eu vou dar um outro clique aqui bem na borda do PDF, que vai aparecer essa linha azul aqui, e com o botão esquerdo eu vou vir aqui em liberar máscara de recorte, que vai liberar a primeira máscara de recorte. Normalmente um PDF vai ter diversas máscaras de recorte. Feito isso, eu vou dar um clique aqui e vou vir novamente aqui para excluir a máscara de recorte que eu acabei de liberar aqui. Vou dar um delete e prontinho. E agora você pode fazer o seguinte para excluir as demais máscaras de recorte, que é dar um clique e selecionar tudo de uma vez aqui, por conta que senão você vai liberar um por um, e aí é meio suicídio. E vou dar um clique no botão direito agora aqui, vou vir aqui em liberar máscara de recorte, que aí vai estar liberado todas as máscaras de recorte. Agora eu vou selecionar aqui e novamente selecionar todas aqui e apagar de uma só vez. Aí eu vou repetir o mesmo processo aqui para os demais PDFs. Feito todo esse processo, agora vamos para a primeira etapa de humanização do mapa. Aqui é até bom salientar que antes de criar o mapa isométrico é importante você trabalhar com as informações do mapa, além também de editar ou humanizar o mapa para depois sim você criar um mapa isométrico, por conta que se você quiser editar as linhas ou adicionar uma cor, textura no mapa quando ele estiver isométrico, isso vai ser bastante trabalhoso. Assim, faça tudo antes de transformar o mapa na perspectiva isométrica, para assim você ter menos dor de cabeça. E a primeira etapa aqui é ajustar as linhas e espessuras de linha, que se você observar meio que veio bastante zoado do PDF que inserimos aqui dentro. Assim, o primeiro PDF que eu vou ajustar, a primeira camada, são das quadras. Aqui eu vou pegar a ferramenta de seleção e selecionar tudo de uma vez só aqui. E aqui nesse menu superior, se você observar, tem dois quadradinhos aqui. Esse primeiro aqui é para você adicionar uma cor de preenchimento em uma forma, e esse outro quadradinho aqui é para você modificar a cor do traçado do objeto, que é o que queremos, que é mudar as cores das linhas aqui. Aqui no caso eu vou colocar um preto 90% e prontinho. E além disso também eu vou editar a espessura do traçado, que eu vou colocar uma espessura de 25 pt, que seria 25 pontos. Prontinho, aí eu vou analisar se essa espessura está ok ou não. Estando ok, você pode pular para a outra etapa, que é as curvas de níveis. Normalmente eu tranco essa camada de quadras para se eu não selecionar sem querer nada dessa camada de quadras. E aqui vamos para a camada de curvas, que aqui você vai observar que tem duas cores aqui, a vermelha, que são as curvas mestres, e essa outra cinzinha aqui, que são as curvas de 1 em 1. Aqui tem um truque no Illustrator, que se você selecionar uma linha, você pode vir aqui nessa opção de selecionar mesmo e aparência, que ele vai selecionar todas as linhas com a mesma aparência daquela que você selecionou. Não sei se você ouviu, mas acabou de passar um avião aqui. Mas selecionado todas essas linhas aqui, agora você só vem aqui, modifica a cor dela. Eu vou colocar um 50% e modificar o traçado aqui. Aqui no caso você até pode clicar e selecionar aqui e determinar uma espessura a partir de um valor específico que você deseja. Aqui eu vou colocar 0,1 e dar um Enter, que aí ela vai deixar a linha na espessura de 1. Aqui no caso das curvas de níveis é bastante importante você sempre deixar elas um pouquinho mais apagadas, para assim não criar um conflito visual com os demais elementos que são mais importantes. Aqui eu vou seguir a mesma lógica para essas linhas vermelhas agora, selecionar a mesma aparência, que aí vai selecionar todas de uma vez, e vou modificar a cor delas aqui para esse preto 90% e modificar também aí o traçado delas aqui, e vou colocar um 02015 e prontinho. Aí você checa para ver se está ok ou não. Se não tiver, você pode selecionar novamente aqui, vir aqui em selecionar mesmo aparência e modificar aqui. Vou colocar um 0.2
E nas quadras eu vou aumentar um pouquinho, que aí no caso eu destranco ela aqui. E para selecionar tudo de uma só vez, você pode clicar nesse espacinho vago da direita aqui, dando um clique, que aí vai selecionar tudo de uma só vez. Aqui eu vou colocar 0,35 de espessura, que aí fica uma hierarquia bastante bacana. E por último tem os edifícios, que aí eu posso selecionar todos de uma só vez, aplicar uma cor novamente e aplicar um traçado novamente. Aqui eu vou colocar 0,5 por conta que os edifícios são os mais importantes aqui. E aí você checa para ver se a hierarquia das linhas estão bacanas ou não, para depois prosseguir com a próxima etapa, que é colorir os prédios ou edifícios aqui. E para colorir os edifícios eu vou utilizar uma ferramenta bem bacana aqui do Illustrator, o balde de preenchimento em tempo real. Aqui só uma ponderação, é um mapa de equipamentos, e sendo um mapa de equipamentos, terá alguns edifícios que possuirá certo destaque, enquanto que outros não. E assim, eu vou utilizar uma cor específica para cada edifício especial, enquanto que os outros possuirá uma cor igual. E em relação a esses edifícios especiais, são esses três aqui, esse e esse, enquanto que o restante são todos os edifícios menos importantes e que não serão destacados e assim permanecerão com uma mesma cor. E outra coisa importante aqui, antes de utilizar a ferramenta de balde de tinta, é você se certificar se todas as linhas aqui estão corretamente fechadas, para assim não ter nenhum problema quando você for usar a ferramenta, por conta que, para usar ela, todas as linhas devem estar bem fechadas aqui para aplicar o preenchimento de cor em cada área específica. Mas dito isso, eu vou selecionar toda a camada aqui e vou vir aqui nessa barrinha lateral aqui e procurar a ferramenta, que no caso é essa daqui. Se caso não esteja aparecendo para você, pode ser que esteja escondido nesse menu de gradiente aqui, que você dá um clique e segura, que vai expandir essa outra aba aqui e ver se está ou não. Se não estiver, pode ser que você tenha que vir aqui nesses três pontinhos e caçar ela aqui. E essa ferramenta vai estar aqui nessa opção de pintar, que é essa penúltima aqui, que você dá um clique, segura e arrasta para essa aba lateral esquerda de ferramentas do Illustrator. Deixa eu clicar com os três pontinhos aqui e selecionar ela aqui, ou até mesmo você pode utilizar o atalho do teclado K. Selecionada essa ferramenta aqui, deixa eu dar um zoomzinho aqui, você vai observar que tem três quadradinhos sobre a mira do mouse, que são as possibilidades de cores que você pode usar para a ferramenta. No caso, a primeira opção que virá é essa daqui, onde vai ter uma linha na diagonal, que significa que não vai ter nenhuma cor. Mas se você dá um clique com a seta direita, você vai modificando e navegando pelas cores possíveis que você pode aplicar nos edifícios. E aqui eu vou aplicar uma cor aleatória, por conta que depois eu posso modificar a paleta de cor sem problema algum. Aqui eu vou pintar esse primeiro edifício só de amarelo, esse segundo de verde aqui e esse terceiro de azul. E os outros edifícios eu vou pintar aqui com uma cor aleatória aqui. E você vai pintando um por um aqui. E a questão lá da aresta aberta, das linhas abertas, causa esse problema aqui, que até eu já deixei um aqui só para enfatizar aqui. Aqui no caso, se eu quisesse pintar isso daqui e clicasse aqui, você vai ver que pintou a área inteira aqui que está aberta. Aqui no caso eu vou dar um Ctrl Z para voltar, por isso que é bastante importante você certificar que as linhas estão bem fechadas. Aqui no caso eu nem vou fechar aqui, por conta que está na extremidade e até um objeto pequeno. Mas voltando aqui, é só indo pintando um por um aqui. E finalizando a pintura de todas essas áreas das edificações, para você sair da ferramenta, você tem que vir nessa opção superior aqui, que é expandir. Que clicando aqui, ele vai expandir a aparência dos edifícios e assim vai permitir com que posteriormente você consiga manipular de forma isolada cada um desses
edifícios que você acabou de pintar. Aqui eu vou dar um clique com a ferramenta de selecionar e prontinho, todas as edificações estão pintadas. E agora eu vou adequar esses edifícios pintados com a paleta de cor que eu vou utilizar. Se você checou lá nos arquivos que eu disponibilizei para você, tem um link, tem um arquivo chamado itens, e lá tem toda a paleta de cor e também outras questões que eu vou utilizar ao longo dessa aula. Eu vou selecionar essa paleta aqui, vou dar um Ctrl C e levar lá para o arquivo do mapa isométrico, e aqui eu vou até criar uma nova camada e nomear ela de paleta para assim deixar a paleta de cor em uma camada separada das demais que eu estou editando. Eu vou jogar para cá e até vou rotacionar ele para cá e prontinho. E agora eu vou começar a pintar e modificar as cores que eu havia pintado com a ferramenta do balde de tinta. Aqui eu vou utilizar uma outra ferramenta, que é essa ferramenta de seleção direta, que ela vai permitir com que você ignore os grupos criados, que quando você utilizou a ferramenta de balde de tinta, ele automaticamente cria um grupo, que aí se você dá um clique aqui, você vê que está tudo selecionado, aí você tem que dar um outro clique para entrar e assim por diante. E para evitar todo esse processo de ficar entrando em grupo, em outro grupo e assim por diante, você pode vir com a ferramenta de seleção direta, dar um clique, por exemplo, nesse edifício, fazer aquele processo lá de selecionar a mesma aparência, que ele vai selecionar todos os objetos em vermelho. E aqui você pode selecionar o conta-gotas e selecionar uma cor da paleta aqui. Aqui no caso eu vou selecionar essa mais fraca, por conta que tem uma maior quantidade de edifícios dessa cor, e assim cria uma leveza visual maior. Agora eu vou seguir com o mesmo processo, pega a ferramenta de seleção direta, seleciona esse daqui, pega o conta-gota e seleciona uma outra cor da paleta aqui, que vai ser essa daqui. E assim por diante você segue fazendo aqui. Inserido as cores, agora vamos para o próximo processo de alocação das informações no mapa, que é circular onde é o terreno que será a intervenção arquitetônica. Vou criar uma nova camada e renomear ela para terreno. E deixo aqui, prontinho. E agora eu vou pegar a ferramenta caneta. Aqui eu vou circular o terreno da intervenção arquitetônica, que é esse daqui, que parece mais um quadrado. Eu vou dar um clique aqui, um outro aqui e mais um outro aqui. E prontinho. Você vai observar que ela veio com uma cor que foi utilizada antes de fazer o quadrado, que assim o Illustrator herda sempre as informações que você usou anteriormente. Aqui eu vou inverter a cor para o traçado, que se você dá um clique nessa opção aqui, ele inverte o preenchimento com o traçado. E aqui eu vou pegar o conta-gotas e selecionar essa opção, essa cor aqui vermelha, que aí ela vai criar aqui. Até eu posso depois vir aqui e selecionar novamente aqui, diminuir um pouco o traçado para assim não chamar muita atenção. Aqui meio que se tornou invisível. Eu vou colocar 0.75, que aí vai ficar uma boa visualização da demarcação do terreno e sem competir visualmente com os outros edifícios que são o destaque desse mapa. E para isso também eu posso colocar um preenchimento. Eu até vou te ensinar a colocar um preenchimento de uma rachura em linha cruzada aqui, que no caso você pode fazer isso a partir desse quadradinho aqui, que se você expandir, você pode vir nessa opção, o ícone de biblioteca aqui, e vir aqui nessa opção de padrões, vir aqui em gráficos básicos, linhas, que aí vai expandir uma nova janela aqui no meio do Illustrator, e aqui você pode selecionar essa primeira opção, que vai criar essas linhas aqui, que ainda vamos editar elas aqui. E a primeira coisa que vamos fazer aqui é modificar a rotação dessa rachura aqui, ou padrão, que aí você pode dar um clique com o botão direito e vir nessa opção de transformar e vir na opção de girar. E aqui a primeira coisa importante de se fazer é desmarcar essa opção de transformar objetos. E agora nessa opção de ângulo você vem aqui e insere o ângulo que você quer, ou até mesmo modifica a partir
desenho aqui do ângulo, que aí você pode visualizar melhor. Feito isso, eu vou dar um OK aqui, que ele já vai estar no ângulo que eu quero. E se quiser colocar uma cor específica nesse padrão que está preto inicialmente, você pode vir aqui nessa opção de recolorir arte, que vai expandir uma nova aba, e aqui você pode vir em opções avançadas, e aqui tem essa outra barra horizontal aqui, e aí na frente dela tem essa setinha aqui, que você pode dar um clique, que vai transformar ela em uma setinha, que antes estava em um traço, e se clicar uma vez aqui, ele vai adicionar uma nova cor. E aqui, adicionada essa nova cor, você pode vir aqui e modificar a cor dela aqui. Por exemplo, eu posso colocar um vermelho aqui, seguir a mesma lógica, até vou colocar um vermelho mais fraco e vou dar um OK, que você vai ver que não modificou ainda a cor, que não selecionei isso anteriormente, mas vindo agora aqui novamente, eu posso vir aqui e modificar a cor e prontinho, que ele vai modificar agora. Pode acontecer esse pequeno probleminha aí, que às vezes você seleciona e depois não se seleciona, até no caso eu vou clicar aqui para adicionar, para corrigir a cor ali, mas pode acontecer esse problema de você clicar e de primeiro momento não atualizar no Illustrator. Aí você clica novamente, modifica a cor e vou dar um OK, que aí modificou a cor do terreno aqui. Demarcado o terreno, a próxima informação que eu vou inserir aqui é a informação de que há um horto florestal aqui na margem do limite da área de abrangência do mapa, que aí eu vou criar um raio de abrangência aqui para simbolizar que há um horto florestal perto desse raio de abrangência do mapa. Aqui eu vou criar uma nova camada, renomear ela como horto florestal e prontinho. E para criar esse raio, nada mais melhor do que usar o círculo. E para usar o círculo, você pode ativá-lo a partir do atalho do teclado L, que ele vai ativar. E ativado ele aqui, você pode clicar em algum ponto específico aqui dessa lateral dos limites do mapa, que aí você dá um clique e vai criando a elipse. Aí no caso você pode clicar no Alt e Shift para assim criar um círculo perfeito. E prontinho, aí você vai delimitando o raio que você deseja, que está ótimo. Até você percebe que herdou as informações do terreno. Aqui eu posso checar onde está o meio do raio, ou o meio do círculo no caso, e até vou posicionar ele aqui, prontinho. E agora, uma opção, ou no caso uma coisa que eu quero é que suma essa parte aqui do círculo, por conta que essa parte aqui não vai ser visível aqui no mapa. E assim tem uma opção aqui no Illustrator, que é utilizar a ferramenta caneta, ou no caso até a ferramenta de seleção direta, que também tem como você fazer com a ferramenta caneta, mas eu uso mais a ferramenta de seleção direta, que é mais fácil. Mas antes disso, eu vou selecionar a cor que eu vou usar para esse raio, que é esse círculo ou traçado verde aqui. Mas feito isso, eu vou vir aqui, e aqui, selecionada a ferramenta de seleção direta, eu vou selecionar esses pontos aqui, que normalmente o círculo ou qualquer outra forma é feita a partir de pontos aqui no Illustrator, e selecionando esses pontos você pode excluir eles, ou cortar eles, ou editar eles e transformar, e assim por diante. Eu vou selecionar esse primeiro ponto e esse outro ponto aqui. E feito isso daqui, você vai observar aqui nesse menu superior que tem uma opção que é cortar os caminhos, que eu vou clicar nela, que aí eu vou conseguir separar o círculo em duas partes, que aí fica essa parte que eu quero, enquanto que eu excluo a outra parte que eu não quero. Feito isso, agora eu vou adicionar um traçado aqui para esse raio, para assim ficar um pouquinho mais bacana, que aí no caso eu vou adicionar um tracejado, que eu posso ativar essa opção de linha tracejada aqui, 12 pt ou 12 pontos está ótimo, e eu vou dar um clique aqui e prontinho.
E se caso eu quiser enfatizar ainda mais essa questão do raio, de tipo criar outros raios internos aqui, para assim criar uma progressão, eu posso criar, que aí no caso é bem fácil, você pode dar um Ctrl C e um Ctrl Shift V, que aí vai colar no mesmo local que você copiou o objeto, que aí depois é só você pegar o Shift, selecionando e diminuindo esse raio aqui. E assim eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl C, Ctrl Shift V e novamente Shift diminuo o tamanho do raio aqui, que aí fica essa progressão do raio aqui. E até eu vou jogar essa camada do horto florestal lá para baixo, por conta que eu não quero que as linhas passem por cima das edificações. E fora isso também eu posso adicionar uma cor nesse raio maior para assim simbolizar ainda mais a questão do horto florestal. E para isso eu posso vir aqui, selecionar essa cor aqui, vir nesse quadradinho aqui e vai expandir essa nova aba aqui, e aqui eu vou copiar esse código aqui da cor. Vou dar um Ctrl C e OK. Agora eu vou selecionar isso daqui e agora eu vou vir nesse quadradinho aqui e dar um Ctrl V, que ele vai copiar a cor, mas você vai notar que essa cor está ofuscando demais o mapa. Assim eu posso aplicar uma opacidade, contudo vai criar um probleminha aqui, que o traçado criado aqui a partir do tracejado, ele vai também acompanhando a opacidade. Assim tem um truque no Illustrator, no caso uma ferramenta aqui no Illustrator, no qual você seleciona aqui e no painel de aparência, que estará aqui na barra lateral direita de ferramentas do Illustrator, se caso não estiver habilitado para você, você pode vir aqui em janela e habilitar aqui nessa opção de aparência. Mas aqui no menu de aparência ele vai mostrar as propriedades de cores, de traçados, de efeitos que você aplicar na forma, o objeto e assim por diante. E aqui em preenchimento eu posso clicar nessa setinha aqui e aqui em opacidade diminuir essa opacidade aqui e assim manter o traçado com a opacidade em 100%, aqui eu vou colocar 7%, uma opacidade bem leve para não ofuscar o restante do mapa. Mas feito isso, as informações do mapa estão inseridas, só faltam os textos que eu vou copiar daqui, para assim ficar mais fácil. Eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V lá no mapa. E prontinho, os textos eu aloquei aqui no mapa, que aí será os dois nomes das ruas que dão acesso ao terreno e também o horto florestal aqui. Mas feito isso, agora sim, com a base preparada do mapa, vamos partir para transformar ele em um mapa isométrico. Mas até antes, tem uma última informação que eu vou colocar aqui, que é o contorno que eu vou realçar. Que aí, esse contorno realçado vai servir para duas coisas, que depois até você vai visualizar melhor. Mas vou ativar a ferramenta caneta com o atalho P e vou vir aqui e criar esse contorno aqui. E prontinho, até herdou as últimas informações e vou dar trocar aqui até modificar a cor dele para um preto no caso. Aqui deixa eu selecionar e modificar a cor e prontinho. Aqui no caso até vou vir no contorno, apertar o Alt e criar uma cópia e jogar lá para baixo. Aqui eu vou criar essa cópia, mas daqui a pouco você vai entender por que eu criei essa cópia. Aqui eu vou dar um ocultar na paleta e agora eu vou destravar todas as camadas que estavam travadas e vou selecionar tudo de uma só vez para assim iniciar o processo de transformação em um mapa isométrico. Agora eu vou dar um Ctrl G para agrupar tudo de uma só vez. Aqui no caso fica uma linha solta aqui, eu vou selecionar com a ferramenta de seleção direta e vou dar um delete. Aqui selecionado tudo em uma única camada e também em um único grupo, por conta que a ferramenta que vai transformar isto em um mapa isométrico só funciona se tudo estiver agrupado em uma única camada ou até mesmo em um único grupo. Mas vamos lá agora transformar esse mapa em um mapa isométrico. Para isso eu vou selecionar aqui e agora eu vou vir aqui nessa opção superior de efeito e aqui vai ter um menu chamado 3D e materiais e aqui eu vou vir nessa opção de 3D clássico. Eu poderia usar essas aqui, mas eu vou usar essa daqui por conta que
Essas outras tem que configurar sombreamento, essas coisas aí é um pouquinho mais chatinha. Mas eu vou vir aqui nessa opção de giro e transformar isso numa perspectiva isométrica, que aí vai ter essa opção de posição, você dá um clique nela, e aqui vai ter essa opção de isométrica acima, você dá um clique nela, que automaticamente já transforma esse mapa em isométrico. Se caso você quiser modificar os ângulos aqui, você pode ir modificando a partir desse cubo, até mesmo inserindo algum valor aqui, mas eu recomendo que modifique a partir do cubo aqui, que fica mais fácil de visualizar ali. E vou voltar ali. Aí outra coisa também pode ser que quando você sair aqui vai aparecer uma mensagem do Illustrator falando que deu um erro, não sei o que. Normalmente isso acontece por conta que a memória do seu computador deve estar lotada. Até já ocorre no meu, se caso eu estiver com bastante software aberto e etc, e a memória do computador está lotada, e isso vai afetar você usar essa ferramenta para transformar as coisas em perspectiva isométrica. Mas agora eu vou vir aqui no contorno, por isso que eu separei essa camada específica para o contorno, por conta que a gente vai criar a partir desse contorno aqui, aquele retângulo que fica aqui embaixo do mapa. E para isso eu vou trancar agora a camada de contorno, por conta que pode ser que sem querer você selecione a camada do mapa isométrico, mas eu vou selecionar agora aqui e vou vir aqui em efeito. Vou voltar naquele menu de 3D e materiais, e aqui em 3D Classic eu vou selecionar essa outra opção de exclusão e chanfre, que ela vai excluir a forma ou o traçado que você criou. Até você pode ver que criou uma espessura maior e já até colocou em um outro ângulo aqui. Aqui no caso eu vou voltar, vou colocar na opção de isométrica acima para seguir a mesma perspectiva que eu usei no mapa, e aqui em profundidade de extrusão vou diminuir para uns 15% para assim não ficar algo muito grande, e aqui eu vou trocar o sombreamento para sem sombreamento para assim seguir a mesma característica das cores que eu usei no mapa. Aqui eu vou dar um OK e prontinho. Aqui você vai notar algumas questões, que primeiro você nota que dá para visualizar essas arestas de trás aqui. E fora isso também ele não está posicionado corretamente. Mas essas questões vamos corrigir agora. A primeira coisa, eu vou adicionar uma cor para esse traçado de acordo com a paleta, que aí eu vou pegar o conta-gotas, selecionado o traçado extrudido, e vou selecionar essa opção aqui. Aqui no caso eu vou inverter e prontinho, que aí já coloca numa paleta, numa cor mais vinculada à paleta. E fora isso também eu vou vir aqui nesse quadradinho e colocar uma cor branca, que você vai ver que agora sim aquela parte que estava aparecendo das arestas mais ao fundo está tampada. E agora é só movimentar aqui certinho, que com o Shift ligado você vai posicionar para baixo, que já vai estar na mesma posição do mapa. Por isso que eu criei uma cópia do contorno, para assim já ficar posicionado corretamente na posição que o mapa foi transformado na perspectiva isométrica. Feito isso aqui, eu posso trancar isso daqui e criar também aqueles traçados que normalmente vêm aqui. E para isso é bastante simples, você pode utilizar a ferramenta caneta, que eu vou trocar a cor e também tirar o preenchimento para só ficar o traçado, e vou vir aqui com a ferramenta agora e com uma camada que eu criei aleatoriamente aqui, e vim aqui e prontinho e fazendo esses pontinhos aqui. E assim criando as linhas que vão ficar aqui embaixo. Prontinho. E agora é só criar um novo ponto aqui para ficar certinho. E prontinho. Por enquanto já está quase finalizado o mapa. Agora eu vou adicionar uma sombrinha aqui no mapa, ou na base do mapa, que eu vou selecionar o contorno, vir aqui em efeito, e aqui em efeito tem essa opção aqui de estilizar sombra, que aí você pode aplicar uma sombra, mas sempre olhe para os valores aqui. Eu vou colocar um 20%. Aqui no desfoque significa se caso você queira
uma borda mais desfocada, não, eu normalmente coloco 0.1, e aqui deslocamento de Y e X você pode mover a sombra aqui. Aqui eu vou colocar 0.2 e 0.1 e vou dar um OK, que assim vai estar criado a sombra da edificação aqui. E feita essa sombra, agora só falta inserir as informações de legenda do mapa. E para isso eu vou trancar novamente aqui, vou pegar essa camada de texto e jogar para cima. E vou vir ali nos itens e selecionar isso daqui e também isso daqui e o norte também. Vou dar um Ctrl C e colar tudo lá de uma só vez. Vou dar um Ctrl V aqui e prontinho, deixa eu jogar mais para baixo. Aqui depois eu vou organizar melhor, só deixa eu colocar aqui. E agora esses ícones aqui. Aqui eu vou editar o tamanho deles certinho e prontinho. E vou posicionar eles mais aqui. Pois eu vou utilizar eles agora aqui para simbolizar o que é cada edificação aqui. E para isso eu vou puxar uma linha ou uma seta para colocar no topo dessa seta o ícone em específico de cada local. Para isso eu vou pegar a ferramenta caneta, vou colocar uma cor específica aqui. Até no caso, quando você for usar uma ferramenta, certifique-se para ver se nada está selecionado, pois pode causar certos problemas. Aqui eu vou selecionar essa cor preta e aqui eu vou criar a seta aqui e prontinho. Fora isso também, se eu quiser personalizar essa seta, eu também posso personalizar, assim como eu fiz com esse raio aqui. E aqui eu vou criar uma seta em forma de bolinha, que aí eu venho aqui em traçado, clico nessa opção de linha tracejada e aqui em traço eu vou diminuir para 0.1, para assim não ficar quase nada de traço, que vai ficar bem minúsculo, e aqui no espaço eu vou colocar 5. Contudo, ficou essa linha aqui mais reta. Contudo, eu posso modificar o arremate e o canto, que aí vai transformar ela em uma linha redondinha aqui e vai ficar essas bolinhas aqui bem bacanas. Aí eu só jogo ela para cá e se caso eu queira trocar a cor disso daqui, eu posso trocar sem problema algum, que aí eu posso vir aqui e selecionar uma cor que se assemelha um pouco à cor que eu estou utilizando aqui. Aqui eu vou colocar essa cor para casar melhor. E aí eu faço o mesmo processo, coloco essa seta para cá, outra seta aqui. Oh, sorte que eu tive, mas no caso eu tenho que movimentar isso. E também mais aqui. E prontinho, que aí fica certinho, mostrando o ícone em relação a cada um dos prédios que eu destaquei. Agora eu vou colocar isso e isso na perspectiva isométrica também. Que aí eu vou em efeito e venho aqui em 3D materiais, 3D clássico, giro, e aqui eu vou modificar para isométrica assim. Aí no caso ele fica nessa posição aqui, mas se caso eu quiser trocar a posição e rotacionar, eu posso vir aqui e rotacionar sem problema algum. Que aí eu venho aqui e depois só posicionar certinho aqui, que aí fica alinhado a essa face aqui. Agora a mesma coisa com o norte, que aí eu vou aqui em efeito. E uma coisa bacana é que se você aplicou um efeito anteriormente, ele já fica salvo aqui. E se você dá um clique aqui, automaticamente ele já aplica o efeito que você tinha feito anteriormente. Contudo, o norte está errado aqui. E para corrigir isso, você poderia dar um Ctrl Z e depois fazer o mesmo processo, mas você pode entrar aqui no menu de aparência e clicar aqui em Giro 3D. E aqui você pode rotacionar o norte, que aí no caso é para lá. E prontinho, que aí o norte fica lá para cima. E para finalizar o mapa, agora só falta colocar o título do mapa, que é mapa de equipamentos urbanos, aqui na parte superior do mapa. Que aí eu vou ativar a ferramenta de texto, que é esse T aqui, e vou escrever mapa de equipamentos. Eu vou colocar tudo letra maiúscula para assim ficar mais marcante. E aqui eu vou trocar a fonte para Banshifte, até falei errado, e aqui eu vou aumentar o tamanho dela para caber fora a fora aqui. Prontinho, e até vou modificar o corpo dela aqui. E feito isso aqui, agora eu vou aplicar o efeito de 3D
3D clássico, giro para assim ela ficar alinhada aqui. Aqui eu posso fazer alguns testes para ver como que fica, alinhada à esquerda, alinhada à direita, ver que não fica muito bacana. Aqui vai ser essa parte de alinhado fora do eixo na frente. E aqui você vai ter que rotacionar ela certinho e ver qual é o melhor ângulo no olho mesmo. Que aí você pode ter um pouquinho de trabalho aqui. Mas aí você vai fazendo sem problema algum. Deixa eu ver se esse ângulo tá bom. Eu vou posicionar ela aqui até que ficou certinho aqui. Um pouquinho inclinado, mas não tem problema algum não. Aqui eu vou aumentar o tamanho dela só para ficar certinho aqui. E prontinho. Até aqui eu posso modificar a cor dela. Posso colocar uma corzinha aqui. E se caso eu ver que ficou meio inclinado, eu posso dar um clique aqui e voltar aqui. Giro 3D clássico. E como que está inclinado para cá, eu posso vir aqui. Aí você nota que já criou um probleminha aqui, que aqui ficou aberto e aqui mais fechado. E aí eu tenho que corrigir isso aqui. Que aí você vai fazendo esse trabalho aqui. É um trabalhinho chato de se fazer, mas pode ser que você consiga fazer isso com uma maestria maior. Aqui, aí também não precisa ficar 100% perfeito não, por causa que senão você fica doido tentando mover essas coisas a todo custo. Mas prontinho, agora sim o mapinha está feito. E esse é um mapa isométrico que realizamos aqui na aula. Deixa eu ocultar a camada de paleta e aqui mostrar melhor para você o mapa que a gente realizou ao decorrer dessa aula. Até aqui no caso ficou um pouquinho para cá, mas eu vou dar um Shift O, que aí eu consigo transformar o tamanho da prancheta e prontinho. Agora sim ficou bonitinho aqui com o fundo e branco aqui. E assim finalizamos a nossa aula de como criar um mapa isométrico no Illustrator. Se você curtiu a aula, compartilhe com alguém. Eu vou nessa e até a próxima aula.